Será que cuidar dos pelos dos nossos pets pode estar ajudando aí a prevenir doenças? É sobre este tema que eu vou conversar com o nosso veterinário, Dr. Kleber. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Kelly? Obrigado mais uma vez por estar aqui para a gente informar, né, aos tutores o que é melhor para o seu animal. A gente que agradece. Doutor, eu já pergunto então, querendo saber sobre qual que é a função do pelo do animal. O pelo tem várias funções, né? A gente chama de termorregulação, que é aquela questão de manter a temperatura interna quando tiver muito frio o ambiente, ou proteger do calor também, por incrível que pareça, né, da temperatura externa, o corpinho do animal. Então, ele de certa forma, ele isola, né? E também age como um mecanismo de perda de temperatura, quando está muito quente também, né? E proteger dos pernilongos o animal, né? Proteger de traumas também, de certa forma, o animal muito peludo, né? Ele cria uma camada de pelo ali que protege ele. Também proteção contra os outros animais, porque se você já observou, o gato, por exemplo, né? Ele fica todo arrepiado quando um animal tenta agredir ou ameaçar para ficar maior. E quanto maior o pelo dele, ele vai ficar aparentemente maior e pode trazer medo ali para o outro animal que vai tentar atacar, porque ele vai dizer, pô, aquele é muito grande, eu não vou encarar essa criatura. Doutor, caso não tenha, né, os cuidados apropriados com o pelo desse pet, por exemplo, né, desse cãozinho, que costuma ser muito mais peludinhos do que os próprios gatos, que tipo de doença isso pode estar pode estar trazendo, né, para esse pet? Certo. A questão do cuidado com o pelo, né? O pelo, ele protege também das bactérias, dos fungos, né, se bem tratado também, tem isso. Se você não escova o pelo do animal, que é um dos cuidados que precisa ter, além do banho, né, o que acontece? Começam a ocorrer os nós no pelo. Esse nó pode acumular sujidade, causar uma dermatite, e essa dermatite trazer outros prejuízos, como infecções, por bactérias ou fungos, e num extremo, dependendo da infecção que ocorrer ali naquele local da pele, onde tem o nó, né, pode acontecer uma infecção generalizada, uma coisa mais grave, não é muito comum, mas pode. Os nozinhos também nos pezinhos, né, as patinhas têm uma almofada, tá, que são os colchins. Se tiver o pelo muito grande, o animal pode escorregar, né, por isso que é preciso aparar aquilo ali, pode cair, né. Lembrando que a gente às vezes fala em tosa, banho e tal, mas aqueles pelinhos que os animais têm aqui nas sobrancelhas e no bigodinho são como se fossem antenas, que ajudam ele, principalmente à noite, quando está no escuro, a saber onde ele está passando, né? Porque ele vai bater primeiro com aquele pelinho, com aquela anteninha antes, avisando para ele, opa, tem um obstáculo aqui. Se ele tiver dificuldade, né, muito de visualização num escuro total, aquilo ajuda. Então, eu deixo claro aqui também, que é uma das orientações que a gente fala sempre, não cortar, principalmente dos gatinhos, não cortar o bigodinho dele, nem aquele pelinho que sai na sobrancelha, acima, né, do olho do bichinho. Doutor, olha, foi uma novidade isso para mim. Achei que era só um pelinho a mais ali, eu não sabia que tinha essa função tão importante, né? A gente está citando aqui a questão dos pelos e eu vou trazer aqui um fato real. Eu tenho uma Shih Tzu, né? Então ela é muito peludinha. E aí eu queria entender, que o senhor mencionou a questão aqui do banho tosa, acredito que quem tem essa raça também, ou até outras raças que são bastante peludinhas, até onde a gente pode mandar baixar o pelinho de cães que são, assim, que já é da origem deles, serem bastante peludos. Existe os especialistas em estética, né, que vai avaliar ali, de acordo com a sua necessidade também, porque não adianta deixar o pelo grande se você não vai escovar em casa e vai ocasionar os nós. Então, em se tratando da saúde do animal, é melhor tosar baixinho, se você não vai ter esse cuidado, né? Então, é preciso avaliar cada caso, certo? Diante da necessidade, você pode baixar mais, baixar menos, né? Mas o corte mediano é indicado você fazer, né? Por conta de tudo isso que eu falei, né? Tem gente que gosta de passear muito com o animal e tal, aqueles que têm um pelo muito grande, aí vai para a praça, às vezes tem um capim, alguma coisa, vai prendendo ali sujidades, e você precisa ter o cuidado, e quando voltar, retirar aquilo, né?
para não causar os nós, causar infecções, inflamações, dentre outras coisas. Então, a questão do tamanho do pelo tem que ser acordada ali. E também, quando existem as dermatopatias, que são as dermatites, de qualquer origem, seja fúngica, bacteriana, atópica, alimentar, seja o que for, alérgica, o que for, às vezes o profissional médico veterinário pede para que se baixe o pelo, para utilizar-se um shampoo medicamentoso, ou, né, para que, ou pomada, ou coisa parecida, para que exista uma ação melhor, já que a gente falou lá no início, que o pelo também é uma proteção, é uma barreira para o meio externo, né? Mas se você já tem instalado um problema, é preciso ter esse cuidado, e às vezes é preciso baixar mesmo, bem baixinho para tratar. Aproveitando também, doutor, que o senhor mencionou aí produtos, né? No caso dos produtos de higiene para os pets, né? Qual que porque existe, obviamente, uma linha voltada só para os pets, mas aqueles tutores que acham inofensivo usar um shampoo ou um condicionador que não é adequado, que não é adequado, né? Ou seja, digamos, você vai usar o seu próprio shampoo no seu cachorro, que tipo de consequência isso pode estar gerando para a saúde do animal? Pois é, tem uma questão do pH, né? Do shampoo humano para o animal. Então, existem diferenças mesmo, porque a pele é diferente, né? Então, assim, principalmente os animais que têm sensibilidade na pele, tem que usar um shampoo adequado, geralmente medicamentoso e voltado para o animal. Não usar o de uso humano, porque pode acarretar em problemas dermatológicos, né, e trazer prejuízo para o animal. Certo, doutor. Olha, a gente tem a participação aqui dos nossos telespectadores. Quero agradecer a sua participação. Se você que está nos assistindo nunca participou, tem vontade de participar, é muito simples. Basta você encaminhar aí as suas dúvidas para o número da produção que está aparecendo aí na sua telinha. Então, vamos lá, doutor, para a participação aqui do Pedro Ricardo. Obrigada pela participação. E ele diz o seguinte: meu cachorro é um vira-lata de pelo curto. E a cada 2 dias passo uma escovinha nele todo. Isso pode prejudicar ou posso manter essa rotina? Pode manter. Se ele é de pelo curto, você pode até espaçar os dias que se faz essa escovação, né? Os animais de pelo longo, você precisa fazer isso pelo menos 3 vezes por semana, porque o pelo, ele também tem o seu tempo de vida. Ele morre, ele desprende. Ele pode ficar preso no meio dos outros pelos. Qual é o ideal? A escovação para tirar o pelo morto. Nessa escovação, por quê? O pelo tem as glândulas sebáceas, né? Que é um óleo, ele libera uma espécie de óleo, né? Para que proteja o pelo e a pele. Quando você escova, você está ajudando a espalhar aquilo ali. Não deixa de ser uma massagem no animal, não deixa de ser uma relação de cuidado, né, de socialização com o seu animal. E o animal que tem o pelo grande, volto a dizer, tem animais de forma sazonal que trocam pelo. O husky siberiano, o pastor faz isso, fica aqueles tufos presos ali. Você escovando, você retira aquilo e facilita até a limpeza, para não deixar aqueles pelos mortos lá em grande quantidade até, né? Já no gato, principalmente o gato de pelo longo, é obrigatório fazer essa escovação. Por quê? O gato, ele tem o grooming, a autolimpeza que ele faz. Ele é bem higiênico, o gato, ele se lambe, né? Aquela língua áspera faz uma escovação. Mas se você ajuda isso, retirando os pelos mortos, principalmente, volto a dizer, de pelo longo, o que é que você evita? Que ele ingira o pelo e forme, né, as bolas de pelo que ficam no estômago, e vez ou outra ele está vomitando. Porque tinha muito pelo solto, ele ingeriu. Se você escova, você tirou esse pelo solto. Vai diminuir a quantidade de pelo que ele possa ingerir, certo? Doutor, a gente tem mais uma participação, da Estela Fernandes, e ela pergunta, e ela diz: minha filha vive pedindo um maltês. Que tipo de cuidado essa raça precisa com o pelo? Bom, Estela, é importante que você se oriente quanto aos cuidados higiênicos. O maltês tem um pelo longo. A gente acabou de falar sobre os cuidados com o pelo longo. É escovação, é levá-lo, pode ser semanalmente, ao
o local onde se faz a estética canina, para que se dê tratamento adequado a esse pelo. Porque às vezes a gente acha assim, posso dar banho em casa? Pode. Mas animais com esse pelo aí precisam de um cuidado maior. Nos locais onde existem profissionais, inclusive que tem veterinário como responsável técnico, nesses banho-tosas, que é importante isso, lembrar, eles são orientados a dar o banho e secar com secadores profissionais voltados ao uso em animais. Porque ele tem uma temperatura máxima, que não é você que diz eu quero tantos graus, não. Temperatura máxima testada para não queimar a pele e para secar adequadamente, não deixando o pelo úmido, trazendo prejuízos como fungos, por exemplo, as dermatites em geral. Então, você vai precisar, sim, ir aos locais de estética para dar banho e ajustar esse pelo. Olha, mais uma vez, muito obrigada por compartilhar conosco essas informações tão importantes. Fica aqui o espaço do Tome Consulta, mais uma vez, para que o senhor deixe um recadinho aí aos nossos telespectadores. Cuide bem do seu animal, que a saúde dele repercute na nossa saúde também. E a saúde da pele e do pelo é uma coisa fundamental, né, para ter esse equilíbrio dentro de casa, a gente com essas criaturinhas. E aí, vocês estão gostando do nosso quadro sobre saúde pet? Muito bom, né? Participe! Encaminha para a gente aí suas dúvidas, tudo relacionado aí à saúde do seu cão, do seu gato, né? Se você gostaria de ver o nosso veterinário aqui falando sobre algum tema do seu interesse, é só você compartilhar conosco, é só encaminhar para o número da nossa produção.